Cara, acabamos de gravar aqui um episódio excepcional com o Mestre Saldanha. Como foi? Maravilhoso, quero agradecer vocês. Assistam, gente. Tem muitas dicas ali do que nós vamos fazer e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque nós vamos implantar isso em breve e você vai se beneficiar com isso. Assista. Aí, roda a vinheta. Olá, amigos e assinantes do portal NetSegs. Estamos aqui direto do estúdio da Shure para gravar mais um episódio do nosso videocast. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, ativa o sininho para receber um episódio melhor que o outro toda semana. E deixa seu like aí, porque o episódio de hoje, cara, eu tô com um profissional da área de áudio e vídeo que tem muitos anos, é um grande amigo, vem trabalhando por um bom período de tempo aí, liderando várias empresas, trazendo várias marcas para o Brasil. Depois ficou um tempo fora, mas agora ele está aqui comigo e muito obrigado pela presença, Fernando Saldanha das RS. Obrigado, cara. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. Eu fico emocionado de voltar ao mercado, né? Fiquei 7 anos fora, começar contando por isso aí. E estou muito feliz. Não, bacana, isso é muito legal, né? E assim, você tem uma trajetória memorável, né? Todo mundo que fala Quando eu comentei sobre você, alguém perguntou assim, o mestre Saldanha? Eu falei, nossa, já tá, mas e é um verdadeiro mestre, né, cara? Eu quero que você conte um pouco para nossa audiência aqui, um pouco da sua trajetória, né? Onde é que você pegou aí o bichinho do AV? Como é que foi isso? Olha, é uma história muito interessante, né? Eu sou formado em administração de empresas pela GV e aquela coisa, né? Você faz uma faculdade dessa, não, você tem que ser diretor financeiro, você tem que ser aquela coisa do passado, né? Meu primeiro emprego foi na Kodak. Comecei na Kodak como estagiário, fizemos o projeto do Kodak Express na época. Tem gente que vai ver esse podcast e nem sabe o que é Kodak, porque ela quebrou, né? Mas era uma época bem interessante. Filme, revelação, todo mundo estourando. Vários laboratórios e eu cresci muito rápido. Em 6 meses já virei gerente e já fui morar em Belo Horizonte. Fui tocar a filial lá. Legal. Então eu passei por vários segmentos, né? Então fotografia, depois trabalhei com embalagens. Então foram vários segmentos. Trabalhei com câncer de mama, parte médica. E como é que chegou a ver, né? Eu estava trabalhando com seguro de vida, porque eu trabalhei na Johnson e de repente não deu muito certo ali. Aí fui trabalhar com seguro de vida na Prudential. Bem interessante, uma área muito legal, mas depois de 6 meses eu falei, não quero mais isso. Eu realmente quero uma coisa nova. E eu tinha morado nos Estados Unidos. Eu morei em 98, 99, morei nos Estados Unidos. E morei com um chileno. E a gente não sabe o que é o destino, né? Sim. E eu estava procurando, eu falei, nossa, não tô animado aqui. De repente recebo uma ligação de um chileno dizendo, olha, você tem um amigo meu que é uruguaio, que montou sociedade com um mexicano para montar empresa no Brasil. Olha que salada latina, né? Mais latino que isso, né? Ele falou, mas você conhece, já ouviu falar de projetor multimídia? Eu falei, cara, não faço ideia o que é isso. Não, mas tudo bem, você é inteligente, eu te conheço, eu vou te indicar para o Jorge. Tá bom. Aí mandou o currículo, uma semana depois eu estava empregado e comecei a trabalhar com projetor multimídia, né? E na época também com Mimio, que era lousa inteligente. Ah, legal. Lembro disso. Lembra do Mimio, né? É bem interessante e a gente fazia parte mais de licitação e tudo mais. Trabalhei 2 anos com o Jorge, até hoje ele é um grande amigo. Encontrei com ele, inclusive, na feira agora recentemente. Legal. Jorge Biaturi, uma figuraça. E aí o que acontece? Passou 2 anos, eu falei, gente, eu não tenho mais para onde ir, para onde crescer, vou procurar emprego. E aí tem outra coisa interessante, né? Normalmente você não procura emprego em janeiro, né? Eu estava na praia, última semana de janeiro, e aí de repente na última página do jornal tinha lá um anúncio de Kramer. Falei, gente, nunca ouvi falar, não sei que empresa que é, e fui procurar uma empresa israelense. Falei, nossa senhora, interessante, né? Aí fui, mandei o currículo, e uma semana depois o Aaron Yablon, que virou meu chefe depois, me ligou e falou, olha, quero te entrevistar, gostei do seu currículo, estou indo para o Brasil em 1 ou 2 semanas. Me entrevistou e foi mais uma coisa interessante, né? Que é como é bom a gente saber o que a gente não sabe, né? Você entender onde você não sabe. Na entrevista ele virou e falou, bom, você conhece a Kramer? Eu tinha visto no site e tal, nada muito. Ele me trouxe um catálogo de 500 páginas, abriu lá 2, 3 páginas, falou, o que é isso aqui? Falei, meu Deus do céu, vou ter que dar um enrolation legal aqui, né?
E aí entendi, interpretei, ele falou, não, você falou certo, é isso mesmo. Eu falei, nossa, nunca tinha visto produtos. Enfim, passado 1 ou 2 semanas, ele me chamou, falou, ó, ele voltou para o Brasil, falou, tô entre 3 pessoas, eu quero te fazer uma proposta, você aceitar. Aceitei na hora, porque eu achei o desafio bem interessante. Mal sabia Legal. eu onde ia parar isso, né? E aí, de repente, ele falou, então fechado, eu volto no carnaval. Isso era em janeiro. Ele voltou na semana do carnaval, todo mundo pulando, brincando, e eu com ele lá, e trouxe 10 equipamentos no avião, trouxe o catálogo, me treinou 1 ou 2 dias e falou, ó, agora se vira. É com você, Falei, né? meu Deus do céu. Cheguei no carnaval para minha esposa na época. Falei, gente, não sei o que fazer. Tô perdido. Mas enfim, acabou o carnaval, comecei a trabalhar, comecei a estudar. Aí eu vi a complexidade que era. Não era um negócio assim tão simples. Ah, áudio e vídeo e tal. E aí ele me deu um cursinho para fazer, tinha que me preparar, comecei a estudar. Falei, nossa, é bem complexo. Mas isso me deu uma luz, né? Porque eu comecei a falar com alguns clientes. Como eu conhecia muito cliente residencial, a gente vendia projetor, eu bati na porta de cada um deles. E todos fecharam a porta na minha cara. Não interessa, eu não conheço câmera, não sei o que é isso. E eu não desanimei. Foram 4 meses que eu tive 0 de vendas. 0. Olha só. Aí fiquei preocupado, claro. Falei, nossa, é coisa complicada, mas isso vai mudar. Até que um dia me liga um rapaz que mexia com eventos. Ele estava com o evento do Itaú, ali em Atibaia, aquele hotel gigante ali. Ele falou, eu sei que você tem um produto aí, queria que você trouxesse, que era um vídeo scaler. Falei, cara, não sei para que funciona, mas eu vou te levar. Eu não conhecia direito. Levei o produto, era um sábado. Nesse dia eu cheguei atrasado, então a gente não conseguiu fazer, mas ele ficou com o equipamento. Meu, confiei no cara sem nunca ter visto ele. Falei, faz o seguinte, fica com o equipamento, testa, depois você me fala. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aquele equipamento ele começou a testar, e ele conhecia todo mundo de evento, e não existia vídeo scaler no mercado. Olha Quando que ele legal. começou a ter... O que era o vídeo scaler? Ele pegava na época, muita gente não vai conhecer, mas sinal de vídeo composto, componente, RGB, e Sim. transformava em sinais melhores. Né? Ele fazia um scaling, melhorava a qualidade. Pô, e de repente o pessoal ficou apaixonado. Então um pedia, outro pedia, e eu comecei a vender que nem água. Então isso começou a engatilhar. E aí nós fomos na Infocom, foi a única Infocom que foi em Atlanta, 2004, e aí me deu 2004. outra luz. Então quando eu fui começando a ter muitos insights, primeiro, eu conversava com as pessoas, o pessoal não entendia o que era audiovisual. O pessoal fazia na prática, mas tecnicamente falando não conhecia. Eu falei, gente, eu preciso ajudar esse pessoal. Aí fui para a feira e eu vi alguns brasileiros lá e todos perdidos. Ninguém se encontrava, não tinha uma união. Isso foi em Atlanta, uma feira bem ruim na época. Atlanta não é uma cidade assim tão atrativa. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa também para colaborar para as pessoas se conhecerem. E aí comecei a ter alguns insights. O primeiro insight foi esse. Eu tinha que criar uma escola de audiovisual. E aí depois de 1 ou 2 anos nós criamos a Academia do Audiovisual. Esse é um dos Que maiores legal. orgulhos que eu tenho, Luiz. Que Porque eu consegui ajudar muita gente. E hoje muita gente me fala, pô, a gente fez a academia, graças a você eu comecei a entender um pouquinho melhor, né? Porque era presencial, aquela coisa toda. O que eu fiz, Luiz? Eu acho que ninguém cresce sozinho. Na época, eu tive muita sorte de conhecer pessoas muito boas, como o Reinaldo Pargas. Um abração, Reinaldo, se estiver ouvindo aí. O Paulo, da Personal, que é outra. Então, eram pessoas que, esses sim eram mestres. Pessoal, você falou, brincou do mestre. O Paulo conhecia muito de vídeo. E o Reinaldo muito de áudio. Então, eu chamei os dois e falei, gente, eu preciso fazer um trabalho assim, assim, assado, para poder treinar as pessoas. Eles adoraram a ideia e nós começamos a montar. Então, eu peguei o material que eu tinha de uma empresa, de outra, comecei a fazer um mix e eles deram a pauta final. Então foi assim, maravilhoso, Luiz. Durante 3 anos... Academia do Audiovisual. Academia do Audiovisual. Ficou um negócio formal e o mais interessante, na época, quando eu falei para o meu chefe, ele falou, não vai funcionar. Não adianta, nem faz isso que não vai funcionar. Então, a gente começou a falar, eu falei, vai sim. Porque eu conversava com as pessoas, eu perguntava e todo mundo falava, nossa, a ideia é maravilhosa. Nós tivemos durante 3 anos turmas. E aí cada um pagava uma parte, né? E com essa parte eu pagava os instrutores, não ficava nada para a Crama, nem para mim. A ideia era melhorar o mercado. Então na época não existia a VIX, não existia a CTS, nada disso. Então muita gente se foi, a gente tinha certificado, fazíamos um jantar de lançamento, Legal, muito legal. Então isso é uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Esse é um legado que eu deixo, por isso que muita gente ainda lembra de mim. Fala, nossa, o Saldanha fez aquilo. Daí que vem o mestre Saldanha, então. Que legal, Academia do Audiovisual, bacana. Essa foi muito legal. E aí o outro insight que eu tive, esse foi maravilhoso também,
que eu conversei com o Alexandre Algrande, que não está no mercado mais, falei, pô, Ale, Conheci ele conheceu? quando ele estava na Audiotécnica. Audiotécnica. É uma figuraça também, um super amigo. Falei, pô, Lê, precisamos fazer alguma coisa, cara. Os brasileiros estão muito perdidos lá. É um jeito que eu tenho, que eu quero fazer, de levar as pessoas para lá, para poder melhorar esse mercado. Ele falou, pô, Saldanha, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar esse pessoal para feira, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos. Por coincidência, eu conheci uma moça, que é a Joana, da Pactur. Da Pactur, sim. Então, eu tinha a parte de turismo, né, para organizar, porque eu não podia fazer tudo. E a Joana me apresentou a parte do consulado americano. Então, assim, eu consegui ajudar as pessoas. Teve gente que nunca teve visto na vida. A gente conseguiu, a gente pulava a fila. Era o nosso grupo especial que ia lá e tirava o visto. A gente teve, em 3 anos, mais de 120 pessoas que tiraram visto graças a esse trabalho. Que legal. Então, o que a gente fazia? A gente organizava, a gente não pagava passagem de ninguém, mas a gente conseguia um preço muito bom, organizava os eventos lá na feira, tudo mais. E teve um evento que eu nunca vou esquecer, que a gente pegou praticamente metade do avião, era nosso pessoal, todo mundo uniformizado. Na época a gente fez uma aliança, eu não gosto de falar parceria, porque parceria para mim é uma coisa muito... Eu acho que quando você fala aliança, é uma coisa que eu tenho interesse, você tem interesse, os dois ganham, por isso que a gente tem isso aqui, né? É uma coisa mais para o resto da vida, né? Sim. E a gente sabe que às vezes não acontece, mas a aliança é muito mais forte do que você falar só parceria. Então a gente fez uma aliança com a Epson, por exemplo, na época o Gabriel, que está nos Estados Unidos, super bem hoje, com o Algrante, que era da Bayer Dynamic, e a Kramer. Então a gente fez uma camisa branca com o logotipo dos três. Que legal. E nós chegamos em Orlando, na entrada de Orlando, todo mundo pôs o uniforme. Então você imagina, ficou muito fácil passar ali na aduana, porque o pessoal achava sabia que era um grupo só e que estava todo mundo tranquilo. Então passou todo mundo direto. Então foi muito legal. E esse pessoal usou a camisa também na feira e teve até eu fui no stand lá, o cara falou, pô, é tudo funcionário teu? Eu falei, não, é tudo pessoal do Brasil que está aqui curtindo. Isso trouxe um retorno muito grande para a Kramer, Luiz. Por quê? Porque as pessoas não conheciam muito a Kramer, o stand da Kramer era muito grande, iam lá, viam o produto e já falavam, Saldanha, eu quero comprar isso aqui. Já comprava lá mesmo. Já passava o cartão, já foi pedido, já comprava, já trazia. Eu tive um caso de um rapaz que trouxe 7 videoscalers. O videoscaler é desse tamanho, pesava uns 2 quilos, custava uns $2.000. Caraca. Ele na hora ela comprou 7. Trouxe do jeito que ele quis, mas enfim. Sim. Então nós crescemos muito. Eu fui o segundo maior vendedor de videoscaler do mundo. Só perdi para os Estados Unidos. Que maravilha, que história bacana, cara. Então isso para a Kramer foi um negócio assim maravilhoso, né? E para fechar com chave de ouro, outro projeto que meu chefe nunca acreditou. Então eu quero falar para as pessoas que estão me ouvindo aí, se você tem um projeto, você acredita, vai até o fim. Que foi o metrô de São Paulo. Para quem está me ouvindo, aquelas telas que você vê no metrô são todas com Kramer. Né? A transmissão do sinal é com Kramer, né? É a transmissão com cabo de rede. Isso não existia no mercado. O primeiro projeto que a gente fez no Brasil foi no Cinemark, do Shopping Iguatemi. Olha. O Jair da Foneplan, que está no mercado até hoje, me trouxe papel de pão, gente. A gente sentou e falou, cara, tem um projeto assim, assim, assado. Eu fui atrás, busquei a solução, trouxemos, testamos o Cinemark, até hoje eles usam. E depois veio o metrô. O projeto demorou 3 anos. A gente fez vários e vários testes, tinha que desenvolver tudo. Tinha um pessoal da TV Minuto que fez isso. E aí a gente foi, aí todo o teste dava pau, né? Fazia teste, não funcionava. E a gente, não, vai dar certo. E meu chefe falando, não vai dar certo, só tem um projeto desse em Kiev, o teu não vai dar certo. Eu falei, vai. Mas só para resumir, depois de 3 anos, veio a licitação e aí nós conseguimos entrar. Então, todos os metrôs de São Paulo hoje ainda usam produtos da Kramer. É aquela tela que está dentro do vagão que fica passando notícia. Sim, olha, sim. Que legal. Isso foi uma inovação, foi a TV Minuto, que depois vendeu para outras empresas, para a Band, agora está na Globo. Então, foi muito interessante, porque aquilo foi o maior projeto da Kramer no mundo também. Eu ganhei passagem para Disney, ganhei prêmio e tudo mais, então foi muito legal. Foi uma passagem muito interessante. Bacana. Depois da Kramer, eu passei por outras empresas, fui para a Cial Telecom, trouxemos uma empresa da China, Creator, que não deu muito certo. Depois voltei para a Kramer e no final da minha carreira inicial de audiovisual, eu estava na Harman. Eu fiz um trabalho muito legal na Cial Telecom com a MX, parte de automação.
Eu conhecia muito, eu gosto de estudar, eu sou chato com isso, eu gosto de ir a fundo, a parte Importante, técnica. importante. Eu conhecia tudo de MX, fiz todos os cursos, tudo mais. Fizemos um projeto muito grande no Hospital de Barretos, que foi um grande ponto interessante também. E aí, quando a Harman comprou a MX, eu estava trabalhando na Kramer, eu voltei a trabalhar na Kramer com um projeto específico que eles tinham. E aí a Harman me chamou, falou, olha, você foi recomendado pelo vice-presidente da MX, que ele quer que você trabalhe com a gente aqui, porque você é o cara que mais conhece a MX no Brasil. Eu falei, não, legal, é uma honra trabalhar na Harman. Então fui em 2015 para a Harman. Primeiro ano a gente estourou, né? Tiramos muitos projetos da Creston, que era o grande concorrente, e de outros, e sempre com um trabalho direto da Harman com os integradores. Legal. E aí veio o segundo ano, a coisa não foi tão bem, aí teve o processo de compra da Samsung, eu acabei saindo. Tá. E aí, Luiz, é que tem realmente uma parada no meu mundo do audiovisual, 2017. Eu ainda trabalhei com uma revenda por uns 6 meses, aí eu mudei para o interior de São Paulo. A minha esposa arranjou um emprego lá, eu mudei para lá, e aí eu falei, bom, não vejo muito futuro do audiovisual aqui no interior, é difícil, é mais residencial, não era muito a minha área. Aí eu falei, eu vou empreender. Eu resolvi empreender. Então, em 2017 eu saí da Harman, fiquei mais um ano ainda, em 2018 eu resolvi parar. E aí eu voltei para São Paulo em 2024. Agora, recente. Ano passado. Tá. Aí eu falei, eu preciso voltar para o mercado, porque empreender não dá mais, não deu certo, e eu tenho que ter humildade, reconhecer, falar, não deu certo, vamos voltar. Claro. E comecei a procurar. E aí foi interessante, encontrei algumas empresas, passei por alguns processos, e aí quando veio realmente a surpresa da ZRS, né, que eu não conhecia. Legal, legal. Então foi bem interessante. Por quê? Porque quando eu fiquei sabendo da ZRS, falei, nossa, não sei, não lembro quem que era Nelsinho, quem que era a pessoa. Quando a gente fez o primeiro call, eu pedi o site. Quando eu vi o site, eu fiquei impressionado. Porque eu via que as marcas eram muito boas. Falei, gente, a pessoa que montou isso é um cara muito inteligente. Porque as marcas são complementares, não são concorrentes. Então, marcas que eu não conhecia, marcas muito fortes na Europa. Fui pesquisar uma a uma, falei, nossa, mas o cara que montou isso é bem inteligente. E aí, quando a gente fez o call, que abriu, eu falei, nossa senhora, aí caiu a ficha, né? Você fica 7 anos fora, você fica meio... E aí que eu vi que era o Nelson Reis, né? Filho do Nelson Reis da Syncrotape. Syncrotape, sim. Então foi outro que fez história também. outro que fez história. E você sabe que foi muito interessante que eu fui contratado pela Kramer para brigar com a Syncrotape. Na época. A Syncrotape distribuía a Kramer e o Aaron falou, olha, nós temos um distribuidor, mas que não está indo muito bem com o Kramer. Eu estou te contratando, todos os clientes que ele vai atrás, você vai atrás e vai vender para os caras. Você vai parar com a distribuição da Syncrotape. E hoje eu estou com o filho dele, né? Interessante Legal, isso. legal. Esse mundo dá voltas, né, Fernando? É legal. Agora conta pra mim então um pouco o que é a ZRS Distribuidora hoje. Olha, a ZRS é uma grande surpresa para mim. Eu estou assim empolgadaço. Por quê? Porque primeiro que a gente vê na pessoa do Nelsinho, ele é um cara muito inteligente. É um cara muito pé no chão, um cara muito inteligente. Poucas vezes eu vi isso. Ele tem uma visão na área de informática, na área de financeira e na área de logística que é incrível. Ele consegue ter uma visão, isso é muito legal porque eu não tenho isso. Então, acabou complementando. Eu sou muito comercial, muito relacionamento, tudo mais. E essas áreas eu sempre te deixei meio de lado. Mesmo na Kramer, quando eu era country manager, a área financeira não mexia muito. Então, eu vejo a inteligência dele nisso, é espetacular. Importante, né? Que são pilares fundamentais, né? Exatamente. Então, isso é legal. Então, o que é a ZRS? ZRS é uma distribuidora. Eu até uso um slogan que é o seguinte: nós não somos nem a maior, nem a menor. Simplesmente diferente. Então, isso foi uma coisa que bateu muito entre mim e o Nelsinho, que é a gente quer ser diferente. A gente quer inovar. A gente não vai fazer a mesma coisa que os outros fazem. Perfeito. Ponto final. Tudo que a gente está olhando, pra você ter uma ideia, a gente tem, inclusive por escrito, 10 pontos que nós vamos ser diferenciais do mercado. Depois eu vou falar contigo sobre isso. Tá. Porque não adianta. Eu converso muito com as revendas e eu pergunto, 2 perguntas que eu faço. O que é um distribuidor para você? E como eu posso ser um diferente e te ajudar na sua necessidade? São 2 perguntas básicas. E o que é interessante, o que eu mais ouço é o seguinte: o que é um distribuidor?
90% responde a mesma coisa. Eu quero o cara que traz o produto, que vende, que me dá preço, que me dá entrega, ou seja, o básico. Os próprios clientes entendem que o distribuidor tem um papel limitado. E aí fala, legal, muito interessante isso, mas nós não somos assim. A gente não vai se limitar a isso. Eu acho que o distribuidor, e isso o Nelsinho concorda sempre, desde a primeira conversa nossa ele concordou, nós temos que desenvolver o mercado. Como eu fiz na Kramer, na academia do audiovisual e tudo mais, sempre foi minha paixão. Então, quando eu pus isso para o Nelsinho, ele falou, concordo, vamos fazer. Eu falei, nossa, eu estou no lugar certo. Porque essa é a nossa ideia, desenvolver o mercado. E como é que a gente faz isso? Aí são diversas formas que eu vou comentar daqui a pouco. Mas esse é o primeiro ponto. Desenvolver, trazendo coisas diferentes e ouvir as pessoas. Todos os clientes que eu estou indo, então eu quero aproveitar e agradecer a tua audiência, Luiz. Todos os lugares que eu estou indo estou sendo muito bem recebido. Bacana, Muito. legal. As pessoas estão com muito carinho. Muita gente fala, cara, eu lembro de você da época tal, eu lembro de você da Harman, lembro de você... Enfim, então... É uma trajetória que se transformou num legado, vamos dizer, hein? Foi. Porque, assim, essa lembrança só fica quando você realmente marca aquela presença naquele setor, enfim, acho que a sua volta para esse segmento, quem ganhou foi o mercado. E eu vou te dizer uma coisa, cara, a gente não tem noção. Estou até arrepiado agora que você falou. Eu fico me lembrando, fico emocionado, porque a gente acha que não, né? Quando você está numa outra situação, procurando emprego, aquela coisa, aí eu falei, não, eu não quero voltar para o audiovisual, eu acho que meus 7 anos já se passaram. Até que o Nelson Baumgratz, um abraço para o meu querido Nelson Baumgratz, da Vixa, me chamou para um jantar. Aí eu fiquei naquela, putz, vou, não vou, será que eu vou, não vou? Aí eu vou. Quando eu cheguei lá, Luiz, foi assim incrível. Tinha mais ou menos umas 8 pessoas, todos me conheciam. E eu não conhecia as pessoas. Legal. 2 ou 3 eu conhecia. Mas por quê? Quando o Nelson falou que eu ia, os caras, o Saldanha eu conheço. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Sim, né? Então ali eu me senti em casa de novo. Então eu devo essa minha virada de chave ao Nelson. Legal. Um simples jantar, uma pizza, super gostoso. E eu comecei a perceber, falei, gente, eu acho que eu estava errado. E realmente eu estava errado. Né? Então a gente tem que reconhecer isso. Então hoje eu estou no lugar que eu tinha que estar. Eu não consigo me ver em nenhum outro lugar. Eu acho que o audiovisual é onde eu vou ficar pro resto da minha vida. Legal, legal. Outro dia eu conversei com um cliente, eu adorei a frase dele. O pessoal pergunta, mas você pensa em parar, em aposentar? Ele falou, Saldanha, marca isso que eu achei fantástico. Saldanha, eu marquei a minha aposentadoria para 7 dias antes da minha missa de 7º dia. Então, assim, isso aí, cara. Eu não vou parar. Não vou parar. Eu amo isso aqui. Eu quero ajudar as pessoas. Legal. Então, nesse momento eu vi isso. Então, aí quando veio a proposta do Nelsinho, eu aceitei na hora. Legal. Por quê? Porque é uma proposta... E o que é a ZRS? É uma empresa muito leve, de respostas rápidas. E aí eu fui aprendendo, né? Estou praticamente 3 meses na empresa. A simplicidade que é. A gente acabou de ter uma reunião agora de manhã. Gente, eu nunca vi um clima tão gostoso. A gente brinca, a gente fala besteira, a gente volta na quinta série que a gente fala, né? Então tem aqueles momentos de seriedade, de cobrança, de trabalho, mas tem aqueles momentos de brincadeira, então é muito gostoso. É diferente de você trabalhar em outras empresas que o chefe só cobra, ali não. Então é muito legal isso e com todos, tá? Então, primeiro, o Nelsinho escolheu muito bem o portfólio. Esse é um dos grandes diferenciais nossos. A linha de produtos. A linha de produtos. Nós temos de A a Z, Luiz. Então eu tenho cabo, eu tenho caixa de áudio, eu tenho a parte de vídeo, tudo que precisar, áudio Dante, até, posso falar agora, porque nós estamos assinando o contrato, painel de LED. Então hoje eu consigo atender praticamente todos os projetos. Legal. E o que é interessante também, que é um diferencial nosso, nós trabalhamos os 4 segmentos que existem, que é o corporativo, o residencial, o BMS e a parte de eventos. O que é o BMS? BMS é a parte de prédios, né, de management Automação predial. Automação predial. Tá, legal, então, legal. toda a parte de predial, que tem a ver com corporativo também, Tá. a gente consegue atender. Legal. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Segundo ponto, os nossos produtos, é importante para os integradores que estão ouvindo a gente, os nossos produtos, eles não são encontrados na internet. Você não tem esse produto no Mercado Livre, você não tem esse produto à torta e direito aí onde você encontra outras marcas. Isso sim é diferencial. Esse é por quê? Porque a gente tem que preservar o integrador, Luiz.
O integrador vai lá, faz o trabalho, desenvolve com o cliente. Aí o cliente, claro, ele quer buscar coisas mais baratas. Aí ele procura na internet, encontra e às vezes compra, só que compra errado. E aí põe a culpa no produto. Então a gente quer evitar isso. Todos os nossos fornecedores a gente faz questão de ser exclusivo nos dois lados. A gente dá exclusividade para eles também. Então a gente trabalha só os produtos deles. E que não tenha na internet. Se tem na internet, a gente... Vou deixar a dica aqui, hein, galera. Ó, já estamos no ponto 2. Anota tudo aí, papel e caneta na mão. O mestre Saldanha já deu duas dicas aí. Uma linha completa, que você pode ter de A a Z. E o segundo ponto é a exclusividade? Não. Eu diria que exclusividade, sim. E principalmente não permitir que esse produto vire... que você não encontra o produto no Mercado Livre. No Mercado Livre. Boa. Porque isso muita gente reclama comigo. Pô, Saldanha, eu vou lá, faço o projeto, o cara comprou no Mercado Livre, ele compra mais barato e ele acha que consegue instalar, depois ele vai me ligar para entender o problema. Então, isso a gente tira a preocupação do cliente. Outra coisa que nós temos um diferencial gigantesco é a nossa flexibilidade na negociação. Na flexibilidade em termos... Isso o próprio mercado fala, Luiz. Eu fiquei impressionado de ver que teve concorrente nosso que falou, poxa, vocês são muito mais flexíveis que a gente. Falou na feira isso pra gente, pro Nelsinho, a gente falou, nossa senhora, o cara fala. Por quê? Porque a gente assume riscos. Nós temos, Luiz, é importante o pessoal saber, um fundo de investimento por trás. Então, a gente, claro, tem que analisar, ver os números e tudo mais, mas é um fundo de investimento que está afim de risco. Porque ele sabe que com risco a gente consegue dominar o mercado. Bacana. Então, a nossa ideia, a gente tem que ser agressivo e tudo mais, como eu te falei, nós não somos nem o maior, nem o menor, somos diferentes. Hoje, daqui a 2, 3 anos, a gente vai querer ser, sim, um dos maiores. Legal. Essa é uma meta nossa. Tá? Então, a gente tem que crescer com humildade, com trabalho. Outro diferencial, eu comentei contigo no começo, que a gente ouviu o cliente. Recentemente, eu ouvi, ontem, inclusive, de um grande cliente, que ele falou, olha, um dos problemas que a gente mais tem com o distribuidor é logística. Outro problema, a parte tributária, preço, pessoal. Tá, como é que você quer que resolva? Assim, assim, assado. Já conversei com o Nelsinho, já vamos resolver. Ótimo. Garantia é um outro problema. Em breve teremos novidades sobre isso. Eu não posso abrir isso ainda, mas teremos novidade, coisa que ninguém nunca fez no mercado. Então a gente está sempre buscando, Luiz, ouvir o cliente. Eu ouvi esses dias, ele é muito meu amigo e é um cara bem crítico. Ele falou, Saldanha, sabe qual é o problema dos distribuidores? É que eles não sabem investir na revenda. Mas o que você quer dizer com investir? Eles não se preocupam com a gente, só na hora de vender, ou quando a gente põe um pedido, eles não vêm conversar. Ele falou, eles não fazem o que está me fazendo, Saldanha, de perguntar o que eu quero, o que eu posso fazer. Eu falei, legal. Então, isso vai se tornar um padrão para a gente. E nós vamos implantar também, Luiz, importante o pessoal saber, NPS, Net Promoter Score. Isso é muito comum no varejo, que é a gente pesquisar como é que está sendo o atendimento. Então, legal. Te entreguei um produto e aí esqueço de você. Não, quer saber assim, Luiz, funcionou, deu certo, o cliente gostou, então isso nós vamos fazer. Tem vários outros diferenciais. Eu quero citar 2 aqui, inclusive quero fazer um anúncio. Um dos grandes diferenciais. Uma tendência de mercado, Luiz, se chama RaaS, ou SaaS, ou TaaS, aí tem vários nomes. É o as a Service, né? As a Service, que pode ser software, pode ser hardware, pode ser... Eu estou chamando de TaaS, que é a tecnologia as a Service, que envolve software e hardware. Então você junta os dois. Eu vejo isso que é uma grande tendência. Eu acho que isso não tem volta. Nós estamos vendo isso acontecer em vários lugares. Então, nós também estamos investindo nisso. Na área de segurança isso funcionou bastante. Eu acho que é uma oportunidade bacana mesmo. Por exemplo, TI. Eu estou conversando com algumas empresas para a gente fazer uma aliança, de novo, não falo parceria, aliança. Qual o seu interesse, qual é o meu interesse? Tamo junto? Tamo junto. Então vamos trabalhar, vamos correr esse mercado junto. Porque isso, de novo, alguns integradores de audiovisual já fazem isso. Então a gente quer ajudar. Você precisa de um apoio financeiro? Nós estamos aqui. Você precisa de um produto que de repente você não tem? Eu trago para você. Então, o nosso ponto de logística é outro ponto diferencial. Nós tivemos agora recentemente uma grande empresa no mercado, não vou falar marcas aqui, que pediu a nossa ajuda para reorganizar a posição dela no mercado. Ela estava com um histórico meio ruim, ela falou, eu preciso que vocês me ajudem a organizar. E por que ele chamou a gente? Primeiro, pelo histórico do Nelsinho. Segundo, pela tudo que está acontecendo nas IRS, com a minha entrada, a entrada de outras pessoas e tudo mais.
E quando essa pessoa viu a nossa logística lá em Itajaí, o armazém, como a gente trabalha, tudo bonitinho, não tem nada fora da lei, zero, tudo na lei, ele falou, puxa vida, eu quero trabalhar com vocês para você me ajudar a organizar o mercado dessa minha marca. Então, assim, a gente ficou muito orgulhoso disso. Legal. E depois dessa tiveram outras, já temos 2 outros grandes players que vieram falar com a gente. Olha, eu quero trabalhar com vocês. Por quê? Seriedade e transparência. Muito legal. Tá? Então, eu quero passar para os integradores isso. Se você tem interesse, se você que está me ouvindo aí, tem interesse em fazer aluguel para o teu cliente, vem falar comigo. A gente te apoia, a gente te ajuda no que você precisar, né? A gente quer colaborar com o seu crescimento. Bacana, Então, legal. esse é um ponto. O outro ponto que eu quero falar para você, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, são esses 7 anos que eu passei, eu aprendi muito, Luiz, a parte de prospecção, a parte de RH, a parte de finanças, porque quando você é empreendedor, você tem que se virar sozinho. Sei bem como é isso. Exatamente. Então, o que acontece? Esses anos todos, por exemplo, com a parte do ar-condicionado que eu comentei mais cedo, eu tive 20 distribuidores. Pessoas que eu nem conhecia. Então, eu fiz anúncio, fui atrás, conversava, eu cobrava deles uma taxa, como se fosse uma franquia, dava treinamento e soltava o pessoal. Teve o último treinamento, na semana seguinte começou a pandemia. Então, assim, foi muito complicado isso. Mas eu aprendi muito como fazer prospecção. Quando eu juntei o marketing digital, que eu sou especialista em LinkedIn, quando eu comecei a usar o LinkedIn na parte de trabalho, parte de prospecção, isso cresceu muito. Eu consegui todos esses distribuidores através do LinkedIn. Então, eu fui estudar LinkedIn, o Instagram, como é que funciona e tudo mais. Então, toda a minha prospecção, li muitos livros sobre isso. Então, inclusive, recomendo, Luiz, o pessoal que está ouvindo a gente, Prospecção Fanática. É um dos livros que eu mais gostei. Olha só, tá? fica a dica aí, hein? Prospecção Fanática. Jeb Blount. Vale muito a pena, tem em português. É um livro de 100 e poucas páginas, vale muito a pena. Eu não consigo imaginar uma empresa crescer se ela não fizer prospecção. Então, por que eu estou falando tudo isso, Luiz? Porque eu quero criar, como eu falei, da Academia do Audiovisual, nós vamos criar, não é que eu quero, nós vamos criar webinars, treinamentos para as pessoas fora da parte técnica. Parte técnica é importante, com certeza, Legal. Produto, tudo mais. Mas hoje o produto é muito parecido, né? Eu tenho um produto X, um Y, tem pequenas diferenças, o preço é parecido e tal. Hoje o que vence é serviço. Sem dúvida. Então, o que eu quero fazer? Eu quero treinar essas pessoas com outras coisas que eu senti muita diferença. Área comercial, vendas. Então, por exemplo, gatilho mental. Muita gente já ouviu falar, não sabe o que é. Spin selling. Tudo isso eu estudei demais. Então, eu quero passar, compartilhar com as pessoas esse meu conhecimento. Então, com webinars semanais sobre isso. Já falei com algumas pessoas também especialistas na área financeira, que não é minha área. RH, que não é minha área. Instalação, nós temos um grande player do mercado que falou, Saldanha, a hora que você montar, eu vou dar dicas de como fazer instalação. Projetos, o Reinaldo Pargas está com a gente nessa de novo. Então, eu quero dar para as revendas, integradores, Luiz, dicas de como ele melhorar o negócio dele. Então, nós não vamos falar só de produto. E é importante, né, Saldanha? Uma vez que o integrador e o cara que está com você cresce, todo mundo cresce junto. Exatamente. E uma das coisas que eu aprendi de novo no marketing digital é você ter fãs, você criar fãs. Então, isso é uma coisa que nós estamos perseguindo muito. Quando eu conversei com o Nelson, ele adorou a ideia, falou, vamos fazer. Então, cada vez mais, eu quero tratar um integrador, um cliente, um aliado, não como um número, e não como... É um cara que vai ser fã, que vai falar de mim, dos meus produtos, e principalmente o que você falou, deixar um legado. Legal. E aí, para complementar tudo isso, a outro diferencial que nós estamos criando, isso não tem no mercado, e nós estamos... Essa semana saiu já do forno, já está pronto, que é um projeto de afiliados. Quem trabalha com marketing digital sabe o que é isso. O que é um afiliado? É aquela pessoa que conhece muita gente, que conhece, tem muito networking, e que pega o teu produto, manda o link para o outro, ele compra e ele ganha uma comissão. Ou seja, ele vai fazer a indicação. O que eu quero com isso? Eu quero colaborar para o crescimento das revendas dos integradores. Como que eu faço isso? Entrando em mercados que eles não entram. Ou seja, eu vou ter o Luiz, por exemplo, que é uma pessoa de extremo network, que conhece vários donos de empresa, que vai falar para as empresas, olha, você está precisando de alguma coisa audiovisual? Ah, eu preciso. Vai falar com a gente primeiro, nós vamos fazer todo o trâmite e vamos trabalhar com os integradores que são nossos aliados. Basicamente bacana, isso. Bacana. E essa pessoa que indicou vai ganhar.
Esse é outro ponto no nosso mercado muito ruim, Luiz. Tive várias experiências, eu tive experiência própria e vários amigos meus tiveram experiência de negociar contigo, que eu vou indicar um projeto e eu vou ganhar X% com você, e você ganha o projeto e esquece de mim. Infelizmente, é uma realidade no nosso mercado. Acontece, né? Acabou. Agora nós temos um contrato que, se eu não pagar, ele pode me acionar. Então, isso eu bati muito nessa tecla com o Nelsinho, na mesma hora ele falou, não, vamos fazer. Nós temos que ser transparente e a gente tem que ajudar. E para todas as pessoas que eu conversei, o pessoal amou. Já temos uma pessoa, inclusive, já está atuando com isso lá no Sul, está buscando grandes empresas e nós vamos fazer esse trabalho. Aí o que acontece? Eu consigo ajudar de novo as revendas e crio mais fãs. Perfeito. Pô, não é à toa que é o mestre Saldanha, né? Assim, cara, eu ficaria aqui horas falando com você, Saldanha, porque é realmente uma aula poder estar entendendo melhor todo esse retorno e essas, assim, apesar de você estar acabando de retornar, você já trouxe toda a inovação possível para realmente acelerar o processo. Parabéns, acho que é muito bacana ter essa predisposição, ver que o mercado ganhou de volta alguém que tem todo esse potencial aí. Mas agora eu quero te fazer uma última pergunta. Diga. Quero que você defina o Fernando Saldanha hoje, depois de todo esse processo, toda essa história, essa trajetória, em 3 palavras. Renovado. Eu me sinto hoje um jovem de 30 anos. Com muita garra, cara. Eu tô com muita vontade. Eu comentei com o Nelsinho na primeira conversa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há 20 anos atrás na Kramer, a Kramer seria um fenômeno. Então, tudo que eu aprendi, se eu pudesse ter usado há 25 anos, até tem um livro que fala isso, né? Se eu soubesse, né? Quer dizer, vale a pena esse livro também. Então, é isso. Garra, determinação e otimismo, Luiz. E uma coisa importante, fé. Eu só consegui estar aqui hoje, graças à fé. Não é fácil, com 55 anos, né? Você se recolocar. Então, assim, a gente quer ajudar. Tem outros projetos também, que não dá para a gente falar agora, para ajudar o jovem. Acabou de acontecer, acabamos de contratar um jovem para ajudar a gente lá. Temos um projeto muito grande no Sul para ajudar jovens talentos. Então, assim, cara, eu ficaria horas aqui também falando. Eu estou tão apaixonado pelo que eu estou fazendo hoje que, assim, é um prazer estar aqui. Obrigado. Dá para ver. Gente, realmente uma aula do mestre Saldanha. Foi um episódio que, de novo, eu vou pedir para você. Deixa seu like aí pro YouTube entender que muita gente tem que receber esse conteúdo. Se não é assinante, assina. Ativa o sininho que logo, logo vai estar no ar. E mais uma vez, Saldanha, muito obrigado, cara. Valeu, Luiz. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade de falar com o pessoal de novo, né? Legal. Gente, até a próxima semana. Tchau. Valeu.